Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus continua sendo muito bom. Começamos nosso encontro, Salmo 37, e desde os louvores até agora, falando sobre o senhorio do Senhor, sobre a sua santidade. Versículo 5 desse salmo, ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. O versículo 3 diz: confia no Senhor e faça o bem. Podemos mais uma vez entregar esse tempo ao Senhor. Eu creio que você veio aqui para adorá-lo, para reverenciá-lo. Como foi dito, Ele não necessita da nossa adoração, mas nós necessitamos adorá-lo. Nós precisamos adorá-lo. Podemos fazer mais um exercício. Tem uma canção que eu gosto muito do Dinho. Tu pode me ajudar aqui? Perdão. Entrego a ti. Dinho Santos. Isso. Aquietar os nossos corações, aquietar a nossa alma. Fazer dessa canção uma oração de entrega. Entrego a ti o meu viver e o meu querer em teu altar. Bem sei, Senhor, que tu, Se você puder fechar teus olhos, pois os teus planos para se concentrar nele, para entregar a ele. mudarão. Tua bênção, tua vontade realiza em mim por teu imenso amor. Para ti nunca é tarde para realizares em mim o impossível. Tua bênção, tua vontade realiza em mim por teu imenso amor. Para ti nunca é tarde para realizar em mim o impossível. Senhor, entregamos essa tarde, entregamos os nossos corações, o controle da nossa mente. Entregamos a Ti, Senhor. Pai, cada palavra, cada leitura, Senhor, que vai ser feita aqui, Senhor. Entregamos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Nos colocamos, Senhor, diante da Tua presença. Como precisamos de Ti, Espírito Santo, para entender, para compreender. Espírito de discernimento, sabedoria, graça do alto sobre as nossas vidas, Senhor. Por favor, Espírito Santo, que não sejam palavras apenas, mas seja o Espírito que está por trás da palavra, que a Tua palavra diz que a Tua palavra é viva e eficaz. Ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que uma faca de 2 gumes.
que vai ao ponto de penetrar lá no íntimo e dividir aquilo que é da alma e o que é do espírito. Submetemos, como cantamos aqui, os nossos sentimentos a Ti. Submetemos as nossas emoções a Ti. Submetemos a palavra a Ti. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Alguns domingos atrás, eu estive aqui ministrando para os irmãos e o Senhor me deu uma palavra sobre identidade e propósito, baseado no livro de 1 Pedro 2, de 9 a 10, onde o apóstolo Pedro declara que nós somos uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. E Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, nos designou para um propósito. E Pedro fala que ele diz, a fim de proclamar, a fim de testemunhar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus também nos falou nessa ocasião, apontando para 4 atitudes que devemos tomar como discípulos diante desse chamado e diante dessa eleição. Aqui eu quero destacar a última, mas nós falamos sobre cooperar com o reino de Deus, revelando o seu amor ao mundo, refletindo o amor de Deus através das nossas ações diárias, as nossas ações, tudo aquilo que fazemos. Dentre elas, falamos do amor que temos uns pelos outros, é uma maneira muito poderosa de demonstrar ao mundo o amor de Deus, né? João diz que nisso vamos ser conhecidos que somos discípulos do Senhor, se nos amarmos uns aos outros, que devemos ser sal e luz nesse mundo, fazer diferença, para que o nome do Senhor seja glorificado. E a 4ª atitude era de proclamar o evangelho do reino, fazendo discípulos, atendendo à grande comissão. O texto, nossa catequese, de Mateus 28, 19 a 20, diz, indo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nesses últimos dias, em oração, buscando do Senhor uma palavra para ministrar, e aí o Espírito Santo tem me levado a meditar sobre essa 4ª atitude, de proclamar o evangelho do reino, fazendo discípulos, apontando para essa grande comissão, esse chamado de fazer discípulos, de ser missionário de Deus, de ser uma testemunha. A palavra diz que nós somos testemunhas, que nós somos embaixadores, somos também sacerdotes, somos profetas, mas isso dentro do nosso lar, com os nossos amigos e parentes, e até onde o Senhor nos enviar, onde estamos plantados. E um tema para hoje seria proclamando o evangelho e a nossa grande comissão, sendo missionários, testemunhas, embaixadores, sacerdotes e profetas no meu lar, aonde eu estou plantado e aonde o Senhor me enviar. Então, minha proposta essa tarde é de trazer essa mensagem sobre três aspectos. A necessidade de crescermos na fé, nesse chamado e eleição, de proclamarmos o evangelho do reino, fazendo discípulos, apontando para essa grande comissão. Essa necessidade de crescermos na fé, pois não posso proclamar aquilo que eu não tenho fé. Vou proclamar o reino de Deus, o evangelho do reino, e eu não tenho fé. Eu tenho dúvidas. Para isso, precisamos de fé. Aquele que se aproxima do Senhor, se aproxime com fé. Ter a certeza, a convicção, porque a nossa fé, muitas vezes, pode ser abalada de acordo, falamos aqui, eu acho que Nando falou, de acordo com as circunstâncias ou sentimentos que nos abalam. Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 1:17 diz, porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o meu justo viverá da fé.
esse é o primeiro aspecto, a necessidade de crescermos na fé para poder proclamar o evangelho do reino. O segundo aspecto é em saber da nossa responsabilidade da proclamação. O porquê proclamar, qual a mensagem, a necessidade da parceria do Espírito Santo na proclamação. Romanos 10, de 13 a 14, fala, porque todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão? Como crerão naqueles que não conhecem? Como invocarão? Como crerão? Essa importância de nós sabermos a nossa responsabilidade e qual a mensagem, a necessidade da parceria do Espírito Santo nessa proclamação. E o terceiro aspecto é de entregarmos, de estarmos comprometidos com o fundamento para a edificação e a vigilância. 1 Coríntios 3:11 diz que ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. E em cima disso, o Salmo 127, que diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. Então, diante desses três aspectos, a necessidade de nós crescermos em fé, de saber a nossa responsabilidade na proclamação e de estarmos comprometidos com o fundamento para a edificação, a vigilância, é que eu quero discorrer essa tarde, para que nós possamos entender o nosso chamado e a nossa eleição na proclamação do Evangelho, apontando para essa grande comissão. Primeiro, para andarmos nesse chamado e comissão, eu e você precisamos desse combustível chamado fé. A fé, como Hebreus fala, é o firme fundamento das coisas que se esperam, o firme fundamento das coisas que se esperam, convicção das coisas que se não veem. Então eu preciso ter fé. Então a fé é o combustível que vai me fazer mover para a proclamação. Eu preciso de fé. Eu preciso permanecer firme diante das adversidades que se levantam e que vão se levantar para querer impedir de nós cumprirmos o nosso chamado e a nossa eleição. Porque é somente pela fé em Cristo Jesus, mediante o Espírito Santo e a sua palavra, que seguiremos firmes no propósito, crendo nas suas promessas. Eu quero ler alguns textos junto com você, um texto que a gente já leu, de Hebreus 11, 6, que diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 10, 17, diz assim, que a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, citando Romanos 1, 17, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Que Evangelho? As boas novas, de fé em fé. Porque está escrito, o meu justo viverá da fé. A palavra de Deus está recheada de promessas. De promessas para a minha, para a tua vida, de promessas para a humanidade. Você pode se lembrar de uma das promessas que Deus fez para nós? Quem aqui pode citar uma das promessas que está na palavra? A palavra está recheada de promessas para nós. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Estou convosco todos os dias, até a consumação. Estão recheadas de verdades e de promessas. Você pode citar mais uma? Há uma promessa do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Eu vi outra aqui. Eis que venho. Esta é uma verdade. Amém. Devemos nos apropriar dessas verdades. Uma palavra que eu amo e eu gosto muito
um texto de Isaías, eu acho que eu já citei várias vezes, todas as vezes que eu venho aqui compartilhar, eu sempre cito esse texto de Isaías 55, que o Senhor fala que os pensamentos do Senhor são maiores do que os nossos, que os caminhos do Senhor são mais altos do que os nossos, porque assim como a neve, como a chuva, caem do céu e para lá não voltam, assim vai ser a palavra do Senhor. Ela vai fecundar e vai dar semente. Essa semente ela vai fecundar e vai dar pão ao que tem fome. Isso é uma promessa. E essa palavra do Senhor, ela não vai voltar para ele vazia, mas ela vai cumprir o efeito. Ele diz assim no verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo pela qual eu designei. A palavra do Senhor ela é viva. Só a palavra de Deus tem o poder. A palavra e o Espírito têm o poder de transformar, de mudar a natureza de um homem carnal e colocar o seu espírito dentro dele, de transformar o homem caído num homem regenerado. Só o poder da palavra e do Espírito, só o poder de Deus pode transformar. Outra palavra que eu amo muito, Jeremias 29:11, o Senhor diz, porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho acerca de vós, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Eu não sei se acontece com você, mas comigo, muitas vezes, a minha fé ela é abalada diante das circunstâncias que nos cercam. Alguns sentimentos vêm e, quando vem, parece que dá um soco de luva de pelica e você se segura ali, vai se segurando no ringue, né? Feito aquele lutador de boxe, para não cair, para não contar até 10. Contou até 10, você no chão ali, perdeu a luta, não tem mais volta. E aí, e o que é que faz? E outras vezes, você está aqui cantando um louvor, e você recebeu uma palavra, você daqui a pouco se enche de fé, não, agora vai, eu vou fazer assim, vou fazer assado. E parece que muitas vezes a nossa fé ela tem essa tendência de dar essa gangorra, né? Às vezes você está aqui em cima, cheio de fé. Outras vezes, quando vem alguns sentimentos e algumas situações, a fé da gente é abalada. Mas tem uma canção que diz que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor está nos dando uma chance de crescermos um pouco mais. Na confiança, na entrega, sabendo que Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Sabendo que aquele que prometeu, Ele é fiel, que Ele vai cumprir, que Ele vai voltar. E que essa leve e momentânea tribulação não há de se comparar ao eterno peso de glória que a nós está reservado em Cristo Jesus. Então, o que é que faz a nossa fé abalar muitas vezes, né? Pecados. Às vezes, quando você está em pecado, ou você pecou, fez alguma coisa que desagradou o coração de Deus, isso mexe com a tua fé. Porque o diabo, o acusador, ele vai ficar apontando um dedão lá. Olha, tu fez isso, olha, tu fez aquilo. Temos um acusador diante do Pai que vai estar lá, olha, ele fez isso. E a nossa consciência também vai estar ali, ó. Enquanto o pecado não for confessado, enquanto não for trazido para a luz, enquanto não houver arrependimento, isso vai comprometer a minha e a tua fé. Como eu já falei aqui, sentimentos, né? Sentimentos muitas vezes de medo, de frustração, ansiedades, perdas. Isso quando não lançamos diante do Senhor, como fala Filipenses 4, né? Que devemos lançar diante de Deus todas as nossas petições através de oração, súplica, com ações de graça, não andando ansioso por coisa alguma, porque a ansiedade e esses sentimentos podem abalar a nossa fé. Quando nós tiramos os olhos de Jesus, quando nós fixamos os nossos olhos em pessoas, quando nós fixamos os nossos olhos em coisas, tiramos os olhos dele, a nossa fé começa a ficar comprometida e abalada. Quando vamos perdendo aquele tempo precioso
de comunhão com o Espírito Santo através da oração. Você tinha aquele tempo reservado, você tinha aquele tempo precioso de busca, de intimidade, e aí, com o passar do tempo, você vai perdendo, e isso vai comprometendo a tua e a minha fé. Quando vamos deixando aos poucos de congregar, já não é prioridade. Esse cara, já não fui domingo? Por que ir todo domingo? Eu já fui domingo, por que ir de novo? Eu tenho um compromisso. Tá certo, tem as exceções, né? Mas não deixar de nos congregar. Deixar de congregar vai abalando, minando também a nossa fé. Quando vamos perdendo tempo precioso que nós tínhamos de comunhão com os irmãos. Como é precioso estar bem junto a ti, junto, lado a lado, andarmos com Jesus, expressarmos o amor. Quando vamos perdendo a comunhão com os irmãos, com a igreja, e isso vai minando a nossa fé, vai fazendo com que a nossa fé seja abalada. Quando é que a nossa fé ela é estimulada e ela cresce? Quando eu me dedico à oração. Seja tempos a sós com Deus, separado, seja em oração juntamente com os meus irmãos, em concordância, isso vai fortalecendo a nossa fé. Quando a leitura da palavra contínua, ela é vivida na minha vida diariamente. Quando eu me dedico à leitura não somente da palavra, mas de bons livros que estimulam e edificam a minha fé. Por louvores que ouvimos. Meu Deus, quanto o Senhor falou conosco aqui, através dos louvores, o senhorio de Cristo, na sua santidade. Isso mexe com a nossa fé, nosso espírito fica aqui saltando e nós somos abastecidos. É como se a gente estivesse chegando aqui num posto de combustível e estivesse se abastecendo aqui de fé. A gente vai recebendo palavras, louvores, a comunhão dos irmãos e a nossa fé, ela começa a ser fortalecida, mas aí vem a segunda, vem a terça. O que Nando falou, é uma vida de oração, mas só de domingo? Se for uma vida de entrega, de confiança, de oração, de comunhão somente no domingo, estamos fadados a naufragar na fé. A nossa fé também é estimulada quando ouvimos ministrações. Como eu sou edificado quando eu estou aqui sentado ouvindo o que o Senhor e o que o Espírito de Deus fala através da vida dos meus irmãos. Como vamos lembrar aqui alguns. Também a nossa fé é fortalecida quando ouvimos alguns testemunhos, ou quando testemunhamos daquilo que o Senhor fez conosco. A nossa fé vai sendo fortalecida. Então, a palavra de Deus, o Espírito Santo, é a nossa fonte de fé. É a nossa fonte de fé. É o nosso combustível para crescer na fé. A palavra de Deus, a comunhão, a oração, o estar junto, o congregar, vai fortalecendo a nossa fé. Precisamos disso. E aqui eu quero abrir um parêntese nessa questão de testemunhos que ouvimos. Eu quero trazer um testemunho que mexeu muito comigo e deu uma balançada numa área da minha vida em relação à oração, através da proclamação. Eu estava buscando, e aí eu digo, não, Senhor, é isso aqui. Eu tinha uma outra coisa para ministrar, era um outro texto para ministrar, era uma outra coisa, e o Senhor foi conduzindo, o Senhor disse, olha, eu quero repartir isso aqui. Eu tive no sepultamento de uma senhora, sogra do meu cunhado, chamada Dona Linda. Ela faleceu com 87 anos. Essa senhora se converteu com mais de 60 anos. E ela ganhou toda a família para Jesus. Eu fui nesse sepultamento, tinha pelo menos uns 3 pastores. Um da Batista, um da Assembleia.
Tinha muita gente. E eu sou testemunha viva, porque ela participava de muitas reuniões de família, lá na nossa casa, em Pau Amarelo. E ela, com as suas limitações, 80 e tantos anos, 87 ela faleceu, mas com todas as suas limitações, era uma alegria. Jojó conheceu ela, não foi, Jojó? Ela deu testemunho lá no Réveillon, que tinha sido curado de um câncer. Essa mulher, depois dos 60 anos, irmãos, convertida depois dos 60 anos, ganhou toda a sua casa. Filhos, irmãos. Tinha muita gente no sepultamento. Netos, sobrinhos, bisnetos. E os testemunhos que cada um trazia. Quem estava lá também foi Erasmo. Encontrei Erasmo lá. Erasmo foi com a van levar uma turma. Ele está aqui, Erasmo? Erasmo está aqui, está não, né? Erasmo estava lá, foi levar uma turma na van. Mas, irmãos, essa mulher mexeu muito com a minha fé. Foi uma mulher que ela foi missionária sem sair de casa. Ela pegava aquele telefone, ligava para os filhos. Ela passava um tempão, a gente brincava com ela lá em Pau Amarelo. A gente dizia, a senhora está trabalhando na TIM, na Telemar ou na Oi? Ela pegava o telefone e aí ela fazia compromisso de oração com os netos. E aí tinha uma neta que deu testemunho, disse, rapaz, 1h da manhã, disse, poxa, a voinha vai ligar para mim, meu Deus, estou morrendo de sono. Mas eu fiz esse compromisso de orar com ela, de consagrar esse tempo em oração. E essa mulher ganhou toda a sua casa para o Senhor, depois dos 60 anos. Pelo menos 3 vezes ao dia, ela estava com a Bíblia dela aberta, lendo a Bíblia dela. Mas, dona Linda, a senhora está lendo o quê? A armadura do crente, irmão. Efésios 6. Eu preciso me revestir da armadura todos os dias. Porque se eu não me revestir, o diabo pode vir. Irmãos, a mulher estava atenta sempre. Eu não posso nem um dia, Alex, deixar de me revestir dessa armadura. Senão, o diabo pode investir contra a minha vida e eu preciso estar atenta. Essa mulher ganhou toda a família. Toda a família. E essa senhora, dona Linda, mexeu muito comigo naquele dia. E me fez lembrar novamente, eu tenho sempre lembrado do retiro do período de carnaval 2023, onde eu fui moído, triturado pelos meus pastores. Foram eles responsáveis pelo retiro de carnaval no ano de 2023. E eu acho que muitos daqueles que estavam aqui se lembram. E eu voltei novamente a lembrar. Eu sempre, essa palavra não sai do meu coração, eu tenho ela anotada. Eu estava mostrando para Jones, eu tenho, acho que todas as ministrações anotadas aqui no meu bloco de nota. E eu tenho todas elas anotadas. E essa semana eu comecei a rever todas elas. Essas ministrações, elas estão ardendo aqui dentro de mim ainda, derretendo meu coração todos os dias, quando eu estou em oração. Porque esses irmãos trouxeram com muita graça do Senhor sobre a importância de não negligenciarmos o nosso chamado e a nossa grande comissão para ninguém, especialmente para os da nossa família. De perseverarmos por ela. De sermos profetas na nossa casa, de sermos sacerdotes dentro da nossa casa, de sermos missionários dentro da nossa casa. Foram 3 dias, foram 3 ministrações, cada um ministrou uma parte. Paulinho começa ministrando sobre a proclamação do Evangelho, o que significa ser discípulo, o que é necessário para fazer discípulo. Os irmãos, eu acho que tem isso gravado. Tem gravado? Vai lá, escuta. Se você tem anotado, volta para ler novamente. Exemplos práticos de abordagem. Qual a mensagem a ser pregada? Fernando trouxe
esse tema, a nossa responsabilidade e o que carregamos dentro de nós. O Espírito Santo levou Fernando a lembrar dos nomes dos nossos parentes, familiares, e fomos anotando. Está aqui, lá, naquele dia, lá em fevereiro de 2023, está aqui tudo anotado aqui ainda no bloco de notas. E todos os dias eu cito nome a nome. Nome a nome. Ele disse, depois que ele ministrou tudo, ele chegou e disse, agora vá e pregue. Você não tem mais desculpa. Simples assim. Quando esse vai e pregue, tão simples assim, aquele vai e pregue veio como um caminhão passando por cima. Pum. Eu digo, Senhor, mas eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho... Mas assim, é pela loucura da pregação da palavra. É pelo ouvir a palavra que eles vão se converter. Que eles vão conhecer ao Senhor. Como conhecer daquele que não foi pregado? E quando a gente já estava todo moído, acabado, triturado, aí o William traz um bálsamo para nós, precioso, falando sobre a presença do Espírito Santo, a importância da parceria do Espírito Santo na pregação do Evangelho. O Espírito Santo é a garantia, essa foi uma das frases que ele trouxe para nós. O Espírito Santo é a garantia do sucesso da grande comissão. Sem esse amigo Espírito Santo que habita em nós, sem ele, nada podemos fazer. Vai ser esforço do nosso braço, vai ser um esforço carnal, vai ser um esforço humano e não temos garantia de êxito algum. Qualquer tentativa de proclamação, de evangelização, sem a presença do Espírito Santo, vai ser frustrante. João 16, 8, a partir do 8 ali, diz assim, quando ele vier, o Espírito Santo convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? É o Espírito Santo. Mas é a palavra, mais o Espírito. A palavra anunciada, a palavra pregada, a palavra proclamada, a palavra mais o Espírito vai trazer mudança, vai trazer conversão. Atos 1:8 diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na minha casa. Jesus fala das ovelhas perdidas da casa de Israel, em Jerusalém, na minha casa, na Judéia, os meus parentes, na Samaria, aquelas pessoas do meu nível de relacionamento ali, do trabalho, e até os confins da terra, onde o Senhor me mandar. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo veio já, irmãos, lá em Pentecostes. Temos o Espírito Santo derramado sobre nós, temos o Espírito Santo habitando em nós. O Espírito Santo, mais a palavra do reino, mais esses evangelhos, que é as boas novas, vai trazer conversão. Vai trazer conversão. Então foi uma palavra tão simples assim, vá e pregue. Porque parece que no início da nossa conversão, a gente está assim meio que empolgado, né? Então, não sei o que, a gente chega querendo empurrar o evangelho de goela abaixo nas pessoas, sem nenhum discernimento, sem entendimento, muitas vezes. No início a gente quer. Mas o Espírito Santo, que habita em nós, ele vai nos ensinando o que falar. Ele vai nos conduzindo ao que falar. O Espírito da verdade. O mundo tem procurado uma paz e uma verdade. Eu vi uma frasezinha. Eu comprei até um livro daquele cientista Adalto. Como é o nome dele? É Adalto Lourenço. Adalto Lourenço. Um livrozinho pequenininho para criança, que ele fala sobre a teoria da criação. Eu comprei esse livro. E ele trouxe uma figura muito interessante, irmãos, que o mundo ele tenta
ele tenta trazer a palavra verdade com as letras erradas. E tinha as letras lá, mentiras, letras M, E, I. O mundo tenta trazer a palavra verdade juntando as letras erradas. Ah, Senhor. Quando o Espírito Santo vem e fala, Ele coloca as palavras corretas na nossa boca. Ele nos dá sentido. Ele nos dá sabedoria. Ele nos dá espírito de discernimento. Ele nos dá palavra de sabedoria. Ele nos dá palavra de conhecimento. E nós vamos nos enchendo da palavra e do Espírito, e Ele vai nos conduzindo. Ele vai dando as palavras certas. As palavras corretas. E assim, eu estava olhando para o William agora, o William fez, eu disse isso. Eu acho que estava com cara, eu disse isso, foi lá. Né? Às vezes a gente proclama ou fala alguma coisa que a gente não lembra. Está levantando a mão ali. Não? A Dona Val está levantando a mão ali, está se levantando. Quer falar alguma coisa? Deixa eu trazer aqui. Eu já era para ter vindo dar esse testemunho, né? Que as irmãs, os irmãos aqui, muitos me viram no hospital, muito mal. Eu vi uma foto hoje minha que eu fiquei escandalizada, eu mesma. E o Senhor, de repente, me deu uma nova história, né? Uma nova vida, um novo aspecto. Os irmãos ficaram aqui na igreja, quando eu cheguei domingo, eu digo, eu acho que os irmãos pensavam que eu ia morrer, porque veio todo mundo assim, irmão Val, irmão Val, irmão Val, porque eu estava num estado muito, muito precário, irmãs, sem gosto para nada, sem... E o Senhor, de repente, o Senhor me levantou. E eu agradeço a Deus todo dia, toda hora. E eu pedi ao Senhor, orando, que eu queria andar, que eu estava sem andar. Senhor, eu quero andar para ir para a igreja, para ir para o meu grupo. Senhor, eu pedi assim ao Senhor. Né? E eu pensava mesmo que eu estava no tempo do Senhor. E eu ficava toda a vida me entregando ao Senhor. Todo dia que eu orava, eu me entregava ao Senhor. Senhor, estou nas tuas mãos, Senhor. E sempre assim, pensando que era o tempo do Senhor. Mas o Senhor me renovou, me deixou ativa, alegre. Eu não tinha mais rido, muito tempo que eu não ria. E hoje eu já estou rindo, conversando normal. Graças a Deus. Eu agradeço as orações da igreja, que eu sei que as orações foram um ponto principal, entendeu? As orações das irmãs, dos irmãos da igreja, todo mundo dizia, estou orando pela senhora. Estou orando. E eu sei que foi as orações. E eu agradeço a Deus, no nome de Jesus. Eu perdi muito tempo. Eu estou com 84 anos e 85. Mas eu perdi muito tempo, quando eu era jovem ainda, mulher nova, assim, cheia de menino, mas eu podia ter feito muita coisa, entendeu? E deixei de fazer muita coisa. E eu gosto muito de pregar o Evangelho, de sair evangelizando. Uma vez eu estava em casa, eu disse assim, me deu a vontade de eu sair na minha rua, falando de Jesus, gritando.
assim, com vontade de fazer a vontade do Senhor, né? E eu agradeço a Deus e quero melhorar. Melhorar, não quero estacionar, não. Eu quero melhorar, no nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, olha aí. Um testemunho daquilo que Deus faz. Eu sou testemunha e companheiro de viagem, Dona Val. Dona Val é uma missionária. Não senta ninguém do lado dela para ela não falar de Jesus. Irmãos, enquanto temos tempo, não percamos a oportunidade. E aí, foi como eu disse, vá e pregue. É só o evangelho do reino. Através da loucura da pregação pode trazer salvação. 1 Coríntios 1, 21. Diz assim, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Diante de uma ordem, de um comissionamento da quem chamamos Senhor, dizendo, vá e pregue, eu posso ficar calado? Eu vou pedir a Deus oportunidade, vou pedir a Deus, você intencional. A Amanda outro dia trouxe essa palavra, nas minhas reuniões eu vou ser intencional para poder pregar o evangelho do reino. Romanos 10, 13 e 14, sim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu preciso me dispor, como o profeta Isaías, que disse, eis-me aqui. Isaías 6, 8. Quem irá por nós? A quem enviarei? E o profeta Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Que eu seja um missionário para os meus pais. Que eu seja um missionário para os meus irmãos. Que eu seja esse, Senhor, que Tu queres usar para alcançar minhas tias que estavam distantes há algum tempo. Agora, nesse mês de maio, John esteve conosco e ele veio aqui e lembrou essa palavra novamente sobre Oicos, sobre a nossa casa, sobre a nossa família e como novamente isso ardeu meu coração e fez com que a minha fé fosse sendo cada vez mais fortalecida. Isso está ardendo ainda, queimando até agora. Ele trouxe esse texto de Atos e ele traz essa palavra oikos no Novo Testamento, que se traduz por casa, sobre rede de relacionamento. E ele fala que esse oikos, o oikos de Cornélio, era casa, família, parentes, amigos íntimos, os soldados. Ele era um centurião, ele estava sobre 100 soldados. E também os servos, todo esse oikos de Cornélio, Atos 10, 24, diz assim, Cornélio estava esperando por eles, esperando por Pedro, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Cornélio aqui foi intencional, chamou a turma, né, Amanda? Disse, olha, essa palavra é intencional, chamou a turma, vem cá, tem um camarada aí que vai vir. E aí juntou. Quanto tempo faz que você não se reúne com seus parentes, com seus amigos íntimos, onde a intenção, na verdade, é proclamar a palavra, é exalar a vida e o bom perfume de Cristo? Faz quanto tempo? Será que você tem juntado seus familiares? Será que você tem juntado os parentes, os amigos íntimos, com essa intenção? Tem criado oportunidades.
eu tive uma impressão no meu espírito, depois que saí daquele sepultamento lá da Dona Linda, de que a vida dela alcançou centenas de pessoas. Pessoas de longe dando testemunho. Pessoas parentes de longe. Teve um rapaz lá que, cara, me quebrei todinho com um camarada, que essa mulher acolheu com comida, com muita coisa, e um camarada de longe, um tal de Cláudio. Tu lembra, Suelene? Magrinho, cara, um homem que se converteu pela pregação dessa mulher. E, cara, o cara tinha a Bíblia na cabeça. Eu disse, meu Deus. E quem ganhou esse camarada foi Dona Linda. Eu lembro também que naquela época do retiro, eu já estava orando com um propósito. Eu tinha um propósito de oração pela minha família, pelos meus parentes, pelos amigos próximos. Eu já estava orando com um coração sincero. Eu estava quebrantado diante de Deus, clamando por eles. Mas, como o William lembrou, e os irmãos lembraram naquele retiro, o William falou aqui domingo passado também, da posição de Neemias. Depois do choro, depois da oração, depois do clamor, do jejum, vem a prática. Eu tenho sido intencional. O Senhor disse assim, ó, vá e pregue. Eu tenho aproveitado as oportunidades. E aí o Senhor tem nos dado algumas estratégias. Temos sido intencionais. Já temos visto muita mudança. Temos visto pessoas se aproximando. Mostrei hoje para a Suelene uns 2 áudios de 2 tias distantes, clamando, pedindo. Meu sobrinho vem aqui. Já tive a oportunidade de estar na casa de uma delas, com uma prima também. Eles, primo, ora pelos nossos primos. E aí está se abrindo a oportunidade para tias que estavam distantes, primos. E olha que a família do meu pai é grande. E o Senhor está abrindo oportunidades. E o Evangelho do Reino tem chegado. Eles têm visto a boa mão do Senhor. Eu quero entrar no terceiro aspecto, que é a nossa vigilância, a edificação e a vigilância na proclamação. A prioridade de Deus desde o início foi a família. Não podemos negligenciar a família. Me lembrei do rei Ezequias, né? Que ele tinha adoecido. O Senhor me lembrou aqui agora, não estava nem aqui, no meio do louvor o Senhor me lembrou. O rei Ezequias, acho que está lá em 2 Reis 20, mas o rei Ezequias, ele adoeceu com uma doença de morte, e aí ele estava para morrer, e ele clamou ao Senhor, e o Senhor foi e restituiu com mais 15 anos. O Senhor pediu para botar a casa em ordem, restituiu com mais 15 anos. E aí depois ele abre o palácio para mostrar aos babilônicos o que é que tinha na casa dele e tal, e assim, olha, se os teus filhos, e vai vir sobre vocês. Deixa eu abrir aqui, o Senhor me lembrou aqui, eu estava, acho que é 2 Reis 20, no meio do louvor. É isso, Vivo? Isso mesmo. Então Isaías disse a Ezequias 16, eis que virão dias em que tudo que houver no palácio, isto é, tudo que os seus pais ajuntaram até o dia de hoje, será levado para a Babilônia, não ficará coisa alguma, como diz o Senhor. Alguns dos seus próprios filhos, gerados por vocês, serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então Ezequias disse, 2 Reis 20, 19, boa é a palavra do Senhor que você falou, pois ele pensava assim, enquanto eu viver, haverá paz e segurança. Mas a próxima geração, egoísmo da nossa parte, de não proclamarmos, de não vigiarmos, de não estar colocando fundamento, edificação, vigilância nessa próxima geração.
1 Coríntios 3,11. E o fundamento é esse. Ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. Ele é o centro, ele é a centralidade da nossa pregação. Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que nela edificam. Que se o Senhor não guardar a casa, em vão trabalha, em vão vigia a sentinela. Vai ser inútil acordar muito cedo, dormir tarde, comer o pão de dores, porque o Senhor, Ele dá aos seus até enquanto dorme. Então, irmãos, somos responsáveis. O fundamento é Cristo. Edificar, esse salmo fala também de casa, de família. Fala de edificar sobre um fundamento. Edificar nossa casa sobre Cristo. De guardar a nossa casa, de vigiar, de proteger, de ser atalaia, de ser guardião dos muros, intercessores. O Espírito Santo tem ardido no meu coração para chamar homens que se levantem na brecha, para se coloquem como intercessores nas suas casas, para que estejam atentos aos muros. Temos um grupo de mulheres aqui, intercessoras, que se reúnem para estarem orando. Temos um grupo de intercessoras grandes. Mas o Senhor quer nos chamar como homens, profetas, sacerdotes, atalaias, homens que se coloquem na brecha, que suba na torre de vigília, esteja vigiando a sua casa. Sim, que esteja trabalhando para trazer o sustento, para trazer segurança. Mas aqueles homens que se colocam na brecha, aqueles homens que estão ali atentos. Esse livro de Neemias nos ensina muito. Aqueles homens, enquanto estavam trabalhando, com a mão, com a outra, estava com espada, protegendo os muros. Houve um tempo, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque houve um tempo, eu digo isso com muito pesar e com muito temor, mas eu quero continuar proclamando essas verdades, daquele que me tirou das trevas para a luz. Mas hoje houve um tempo em que a guarda ela foi baixada, a vigilância foi deixada um pouco de lado. Isso eu digo dentro da minha casa. E quando a vigilância desses muros não estão bem protegidos, o inimigo vem e ele entra por onde achar uma brecha. O Senhor nos chama como homens, como pais, para estarmos vigiando os muros da nossa casa, estar guardando os muros da nossa casa. Os dias não são fáceis, eu sei que os dias são difíceis. Não foi por nada ilícito, mas por falta de vigilância, porque o diabo, ele não está preocupado se você está com situações diversas na tua casa. Ele não está preocupado com nada disso, não. Ele vem para matar, roubar e destruir. E se você ali está fragilizado, ele vem e ele quer te destruir mesmo. E aí ele não escolhe menino, jovem, não, ele vem para destruir, ele vem com tudo. E se não estivermos vigilantes, atentos, guardando os muros da nossa casa, algumas setas vão entrar. E quando vem, faz um estrago. Precisamos estar atentos, alertas, vigilantes. Precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos uns dos outros. Muitas vezes é a falta do pedido de socorro. Me socorre, eu não sei o que fazer. Por onde é que eu vou? A coisa está pegando, apertou aqui. Precisamos uns dos outros. Precisamos do Espírito Santo. Precisamos estar alertas. Infelizmente, hoje em dia, nós vemos muitos filhos de pais órfãos dentro da sua casa.
pais órfãos de filhos dentro da sua casa. Filhos que se trancam num quarto e passam o dia inteiro dentro de um quarto. Mulheres viúvas de maridos dentro da sua casa, que não conseguem ver, enxergar, suprir a necessidade de suas esposas. E vice-versa. Isso porque muitas vezes, às vezes estão correndo para dar um conforto, dar boas coisas. E muitas vezes são essas boas coisas que vão afastar eles da família. Muitas vezes é um trabalho extra, onde o filho tem que ser deixado no integral, onde ele irá aprender coisas que você está perdendo a oportunidade de ensinar. E aqui eu sei, irmãos, aqui tem casos e casos, mas cabe a cada um de nós nos examinarmos. Porque eu já vi, já andei, já conheci, já conversei com pessoas que simplesmente deixaram a casa para trabalhar e aí contrataram uma babá e o dinheiro só dá para pagar a babá. Está fora trabalhando, mas o dinheiro que recebe só dá para pagar a babá. Então, fez uma troca. Mas muitas vezes é porque essa troca, a criação de filho, e aí você e eu, você que é pai, que é mãe, sabe que criar uma criaturazinha dessa dá muito trabalho. Dá trabalho pra caramba. E às vezes é mais fácil enfrentar um chefe, acordar cedo, pegar ônibus, fazer 1000 coisas, do que ficar com... né? Do que ensinar, do que criar, educar. Nós sabemos. É muito difícil. Não é uma tarefa fácil. Vai requerer trabalho, muito trabalho. Mas esse trabalho tem recompensa. Esse trabalho tem recompensa. Por isso precisamos estar atentos e vigilantes. Qual o fundamento que eu tenho posto sobre a minha casa? Eu tenho estado vigilante sobre a minha casa. O diabo sabe e ele trabalha para destruir nossas famílias. Nós devemos tomar postura de discípulos. Tomar a armadura de Deus, como Dona Linda fez. Eu não posso nem um dia pela manhã, Alex. Eu não posso nem um dia sequer deixar de me revestir dessa armadura, porque senão o inimigo vem. Precisamos nos colocar como atalaias, como sacerdotes, como profetas, como pais, segundo as Escrituras. Porque cantamos aqui que Ele é Senhor. E Jesus muitas vezes nos confronta, por que me chama Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando? E a palavra tem instruções para nós como pais, como devemos nos comportar diante dos nossos filhos. Comportar de mulheres segundo as Escrituras, como trabalhadores segundo as Escrituras. E assim vai haver saúde espiritual, vai haver edificação na família. Consequentemente, a igreja vai ser edificada, vai ser avivada e vamos alcançar os perdidos. Vamos alcançar os pródigos. Eu creio, irmão, de todo o meu coração, que em toda família e em todo lugar há um discípulo do Senhor. Toda família. Ele disse, rapaz, naquela família, disse, tem um parente ali que é de Jesus. Ou já foi, ou já é, ou tem um parente que é distante ou perto, longe, que é de Jesus. Toda família, eu creio, que tem um discípulo do Senhor. Toda família tem um. Porque Ele nos colocou e nos chamou no meio dessa família, no meio desses parentes. Porque Ele te colocou e me colocou na família onde você está, na família onde eu estou. Você já se fez essa pergunta? Talvez você, assim, olha, eu não lembro, já fui buscar
as gerações para trás, mas eu não lembro se tinha alguém, se tinha algum discípulo, se tinha algum crente em Jesus na minha família. Mas se o Senhor te chamou, é para alcançar toda a tua família. Olha que texto forte, irmãos. 1 Timóteo 5:8. Esse texto veio como aquele: vai e pregue. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel, pior do que o descrente. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da sua própria casa, é pior do que o descrente. Você consegue se ver entrando pelos portões dos céus e ver sua família, parentes e amigos sendo deixados para trás. Essa semana, numa manhã de oração, o Espírito Santo me fez essa pergunta e eu chorei quase que não paro. Meu Deus, chega a chorar de soluçar. Você consegue se ver, Alex, entrando por esses portões e vendo tua irmã sendo deixada para trás? Vendo tua filha sendo deixada para trás? Cara. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da sua casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. E eu disse: Espírito Santo, me ajuda, me guia, cria oportunidades. Só o Senhor pode mudar o coração do homem. Nós não temos o poder, irmãos, mas aquilo que cabe a nós, devemos fazer, não podemos nos omitir. Não devemos tomar essa posição passiva. O Espírito Santo mostrou algumas coisas, estratégias. E é bom, irmãos, que todas as vezes que a gente busca o Espírito Santo, Ele não nos deixa sem resposta, Ele fala sempre. Ele fala sempre. E aí você, quando levanta daquele momento de choro, quando você pede, Espírito Santo, fala comigo, me dá uma estratégia, por favor, me socorre, vem aqui, Ele fala. E Ele começou a dar algumas estratégias, algumas coisas, e você já se levanta alegre, contente. Porque se não houver essa parceria com o Espírito Santo, você ia continuar ali desesperado, naquele choro, sem parar de soluçar, mas o Espírito Santo vai começando a te mostrar e vai juntando as palavras certas e vai te dando as estratégias e vai te mostrando o caminho, e temos visto algumas mudanças. Para concluir, eu quero aqui abrir em Lucas 15. A gente conhece muito esse texto aqui de Lucas 15, que fala de 3 parábolas. Lucas 15, deixa eu achar aqui. Lucas 15 fala de 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, fala da parábola da dracma perdida e do filho pródigo, do filho que saiu de casa, do filho que se perdeu fora de casa. Versículo 4. Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? E quando a encontra, põe sobre os ombros, cheio de alegria, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim também haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual é uma mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende a lamparina, varre a casa e procura com muito empenho até encontrá-la? E quando encontra, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que havia perdido. Eu afirmo a vocês que, da mesma maneira, existe diante dos anjos de Deus, que existe alegria, afirmo a vocês,
que a mesma alegria existe diante dos anjos e de Deus por um pecador que se arrepende. E aí a última parábola, que fala que um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, quero que o senhor me dê a parte dos meus bens que me cabe. E o pai repartiu entre eles, e esse filho pegou toda a sua herança e partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou os seus bens de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, veio sobre aquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos naquela terra, e ele mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. E ali desejava se alimentar das alfarrobas dos porcos, que comia e ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, vou voltar para o meu pai e vou dizer: pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. E vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecendo-se dele, correu, o abraçou e beijou. E o filho disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa, vistam nele, ponham um anel no dedo dele, sandália nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos festejar, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. A primeira parábola da ovelha perdida, ele traz a figura de um homem, de um pastor. Na segunda parábola da dracma perdida, ele traz a figura de uma mulher. A dracma aqui fala de valor. E ela acende uma lâmpada, e ela pega uma vassoura e varre a casa com muito empenho. A terceira fala de um filho pródigo, que pede a parte da herança e sai da casa. Essa parábola também Jesus aqui usa também a figura de um homem, de um pai, e a figura de 2 filhos. Esse pai toma uma postura de orar e de não desistir do filho, e de estar confiante e esperançoso em Deus pelo seu retorno. Eu vejo nessas 3 parábolas, irmãos, também Jesus tocando em famílias. Essas 3 parábolas, elas falam entre si de resgate, de um coração de pastor, daquele que não deixa para trás, daquele que vai buscar, daquele que sai desbravando. Conversei com alguém, acho que uns 15 dias atrás, ele disse: irmão, tive que deixar tudo e ir atrás dos meus filhos. Eles são minhas ovelhas, eu sou o pastor deles. Eu não podia deixar meus filhos. Eu deixei tudo e fui atrás. Fala de valores importantes que ao longo dos anos a gente pode estar perdendo dentro de casa. Como? De ter um coração de pastor como esse homem. Na proteção, na vigilância do rebanho. Observar esses valores inegociáveis da palavra. Essa lâmpada que foi acesa dentro da casa é a palavra de Deus que precisa estar dentro da nossa casa. Essa vassoura é para colocar para fora toda a sujeira que muitas vezes são trazidas por nós mesmos, dos nossos pés. Sei que você, quando chega em casa, se você entra com os pés, você bate o pé fora, você tira o sapato ou deixa ele do lado de fora, porque você entra com os pés, vai trazer sujeira para dentro de casa. Precisamos estar com essa vassoura constantemente. E de uma vida de oração confiante, de confiança. Falamos aqui sobre entrega, sobre confiança. Esses valores de uma vida de oração, de consagração, de entrega a Deus das nossas vidas. Quando você entrega, a Fernanda está dizendo assim, você sabe o que quer dizer entrega no original? É entrega. É entregar tudo. A salvação, irmãos, é individual, mas o propósito de Deus é familiar. Ter uma família,
de muitos filhos semelhantes a Jesus para a sua glória. A salvação é individual. O Espírito Santo vai falar com cada um de forma particular. Mas a responsabilidade minha e sua, não devemos tomar essa posição de passividade. O Senhor nos chama a sermos ativos, a sermos obedientes, a confiarmos, a entregarmos. John trouxe vários exemplos na questão dessa salvação, onde Deus, John esteve aqui em maio, onde Deus ele trouxe vários personagens e o plano de Deus era para as famílias inteiras. Ele trouxe como exemplo Noé, você tem essa ministração. Exemplo Noé, como Raabe, como oficial do rei, como Zaqueu, como Cornélio. O projeto de Deus sempre foi toda a família. Toda a família. E diferentemente de qualquer outra situação, para nós não é diferente. Deus quer tocar nas nossas vidas. Deus quer alcançar as nossas famílias, os nossos filhos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, aqueles a quem passa todos os dias. Isso ficou essa semana. Espírito Santo, olha, você consegue se ver entrando nos portões e vendo pessoas que foram deixadas para trás. É certo que muitos vão ficar para trás, mas não pela nossa omissão, não pela nossa passividade. Que o Espírito Santo de Deus possa falar conosco com essa palavra. Que possamos entregar a Ele as nossas vidas, confiar nele, depender dele, pedir a ajuda e o auxílio do Espírito Santo, entregando as nossas casas, entregando as nossas vidas. Porque, irmãos, vai chegar tempo, e aqui eu quero pedir licença, Dona Val, vai chegar um tempo que você vai querer fazer, e você não conseguiria mais. Eu tinha tempo, eu tinha saúde, eu tinha disposição, e eu deixei que embaraços e que pecados tomassem conta. Que o Espírito Santo de Deus possa mexer conosco